E é por isso que, desde a Grécia Antiga, embora o conceito seja grego, né, não tem nenhum teórico que tenha escrito, que tenha defendido, que tenha apresentado a democracia e a defendido. Platão e Aristóteles não a defenderam. Platão e Aristóteles, portanto, defendiam o modelo de aristocracia, que é o governo dos sábios, que é o governo dos melhores, que é o governo do saber, tá? Em detrimento da democracia. Então, assim, isso é outro referencial importante teórico para que a gente possa avançar nessa luta e poder contestar todos esses conceitos. Porque se a gente reforça esse tipo de coisa, a gente está reforçando uma visão que não nos cabe, que não nos ajuda para a emancipação social. Tá? Então acho que esse é o grande ponto. Então daí eu não chamo de democracia hora nenhuma, chamo de plutocracia. Por que plutocracia? Também continuei no quadro grego, que significa pluto, riqueza, né? Ou dos ricos, que seria um governo da riqueza ou um governo em favor dos ricos. Tá? Acho que, em modo geral, acho que a gente pode concordar que todos os governos no Brasil têm trabalhado em favor dos ricos, em favor daqueles que, ou que a gente pode chamar dos proprietários, ou posso até usar um termo marxista, vou fazer a simples concessão, não vou fazer mais outra não, só essa, né? Dos proprietários do meio de produção, tá certo? Então, assim, esse é o ponto que a gente está aqui pensando. Todos os governos trabalham, tá, para acúmulo de riqueza, para a produção de riqueza. Tá certo? Daí eu chamo de plutocracia. Existem diferentes plutocracias na história brasileira e na história da humanidade. Mas eu não vou descrevê-las aqui, porque, enfim, senão isso demandaria muito tempo. Tá? Mas só com a ideia de plutocracia, substituindo a democracia, já nos ajudará bastante a poder avançar. Bom, mostrou o outro ponto de 2013 que mostrou a capacidade da luta dos governados. Né? Então, assim, e daí, daqui a pouco eu vou mostrar a vocês, eu estou falando um pouco teoricamente aqui agora, daqui a pouco eu vou mostrar só a imagem para vocês. Hoje eu decidi fazer um referencial. Fala, Baconinho. Isso aí é revolucionário. Então, o que eu estou querendo trazer para vocês aqui é essa perspectiva, né, de que a capacidade da luta popular. Né, acho que 2003 expressou isso para todos os lados, para todo mundo que quisesse ver. Só não viu quem não quis. Tá certo? Aí enfrentar a polícia como se enfrentou em 2013, respirar gás lacrimogênio, tomar bala de borracha, correr, apanhar, ser detido, preso e voltar para a delegacia e pedir a soltura dos companheiros, enfim. Isso foi um processo, enfim, foi o meu maio de 68, né? Que eu não vivi em 68, obviamente, né? Mas foi o meu maio de 68, 2013, né? Nesse sentido, em ter participado desse processo. Bom, então, porque antes, a própria literatura, e agora a gente pode, eu estou falando um pouco da literatura da ciência política, um pouco internacional, mas se a gente falar da literatura nacional, né, a maior parte dessa literatura nacional vai dizer que o brasileiro é pacato, cordial, né, enfim, dócil, bem via Sérgio Buarque de Holanda, e por aí vai, tá certo? Então, assim, contra isso, nós estamos, uma literatura anarquista tem que se insurgir contra toda essa perspectiva internacional, mas também nacional, que é trazida para cá, e ao dizer isto, diz que o povo não luta, não, gente, tudo se faz pelo alto. E aí você fica na esperança, é uma ideia de colocá-lo para ficar esperando que as coisas venham de cima. Né? Então esse é outro ponto que a gente tem que combater veementemente para que nos ajude nessa ideia de emancipação. E, portanto, eu defendo que os signos das manifestações de 2013 foram revolucionários. E aí, o meu método de análise é o seguinte, eu peguei dois conceitos anarquistas, né? Um conceito de ação direta e outro conceito de propaganda pelo fato. Tá? Então, esses dois conceitos, ao pegar, você leva para o seu objeto de pesquisa e vai entendê-lo e ver como que isso foi posto em prática ao longo de 2013, que eu vou mostrar daqui a pouco com as imagens. Tá? Acho que as imagens elas vão dizer por si. Bom, a disputa, eu elenco 5 interpretações, 5 escolas interpretativas sobre 2013 no Brasil. Tá? Então, uma que eu vou chamar de plutocrática, neoliberal, porque tem a plutocracia, porque eu não expliquei, mas não vale para explicar, mas mas vou explicar aqui, não vou explicar, porque senão vai demorar muito tempo, senão o céu não vai falar hoje. Então, é plutocrática neoliberal dissimulada. Tá? O que é a interpretação plutocrática neoliberal dissimulada? Foi o governo petista. Um governo, os 13 anos de governo petista,
trabalharam em favor da plutocracia, tá? Uma plutocracia que não foi desenvolvimentista, que não foi corporativista estatal, mas foi neoliberal, uma continuação do governo Fernando Henrique Cardoso, e ela, ao mesmo tempo, por fim, ela é dissimulada. Por quê? Porque ela não se apresentava como neoliberal, não se apresentava como plutocrática, e ela buscava se apresentar como defensora dos interesses da classe trabalhadora. Tá? Então, por isso que chamo de dissimulada. Uma outra interpretação, que é a segunda, é plutocrática neoliberal desavergonhada, né? Que é tipicamente do que a gente pode chamar, do que se chama aí para fora de direita, né? Embora eu não possa chamar de direita, porque o PT para mim faz parte da direita. Esse é o grande ponto, né? Por isso eu também não gosto de trabalhar com a ideia de dicotomia de esquerda e direita, tá certo? Não vou trabalhar com essa perspectiva, por isso eu preciso fazer outras, fugindo de novo, me desvencilhando desse conceitual, eu preciso fazer outras, criar outros conceitos. Então, esse que a gente pode chamar de interpretação dos grandes oligopólios de comunicação de massa, ou que foi muito representado por Arnaldo Jabor, na Rede Globo na época, é uma plutocracia neoliberal desavergonhada. Por quê? Porque não tem menor vergonha em defender os interesses das elites. Não, em momento nenhum se apresenta como dissimulado, não, estou defendendo aqueles interesses dos trabalhadores. Até porque para eles não existe nessa dicotomia entre trabalhador e patrão. Eles somos todos uma sociedade única. Esse é o postulado liberal que está posto. Tá? E uma terceira é que eu chamo da plutocracia neoliberal proto-fascista, né? Que é dita, foi para esses setores que a gente hoje está muito mais claro, mas que em 2013 eles não estavam claros. Em 2013, esses setores proto-fascistas não tinham sequer força para dominar o cenário ou para dominar a pauta de 2013. Esse é o ponto, talvez seja polêmico, quero que a gente faça o debate daqui a pouco em torno disso. E, por fim, tem a interpretação do que eu chamo de esquerda oficial, tá? Ou esquerda institucional, tá? Que aí são os partidos que defendem uma intervenção, por exemplo, aí eu vou incluir PSOL, PSTU, PCB e companhia, esses partidos de esquerda que não compunham o governo petista na época, e que ao mesmo tempo tentou se apropriar de 2013, tá certo? Tentou se apropriar de 2013, tentou dirigir 2013, como foi rechaçado pelas massas, tá? Aí depois veio renegar 2013. Tá certo? Então no Rio de Janeiro ficou muito claro. Os partidários, né, dessa esquerda oficial vinham para frente dos atos, com suas bandeiras logo no início, vamos dirigir o processo. Aí a massa, não, vocês não vão dirigir nada. Não vão dirigir nada. A gente não é base de vocês. Né? E aí está dentro da perspectiva, inclusive, da negação do carro de som em 2013. Tá? Então, e aí, então se não está sob meu comando, é fascista. Essa foi a leitura muito clássica do que eu estou chamando de esquerda oficial e, evidentemente, da plutocracia neoliberal dissimulada, petista, também fez a mesma leitura. Não está sob meu comando, é fascista. Aliás, o Marx fez isso, né? Não usou o termo fascista, porque ainda não lhe era comum, mas o Marx fez isso na Internacional Comunista, quando Bakunin se recusou a obedecer ao centralismo, quando defendeu a descentralização, a federação da Internacional Comunista e por aí vai. É uma perspectiva marxista. Por quê? Porque o marxismo, para a leitura, aí tem que entender o que é teoria. Para a leitura marxista, deve existir uma vanguarda revolucionária que vai guiar a revolução. Então, o momento de 2013 é o momento para esses partidos guiar a revolução. Como eles são rechaçados, então não é de esquerda. Porque como eles se apresentam como tendo o monopólio da esquerda. Tudo bem? E a outra leitura é essa, anarquista, ou que eu posso chamar de revolucionária para ampliar. Não precisa ser necessariamente anarquista, pode ser anarquista, pode ser autonomista, pode ser inclusive de marxistas revolucionários. Tá? Fizeram essa leitura, porque rechaçou os partidos políticos, mas ao mesmo tempo tinha uma leitura revolucionária que dava uma medida base para as ruas. Tá? Então era nesse sentido, claro, com diferente perspectiva. Claro que o marxista revolucionário vai ter uma perspectiva diferente da de um anarquista, em função da questão da centralização e da hierarquização e do próprio Estado. Tá? Por fim não, ainda tem mais um pouquinho, os oligopólios de comunicação de massa, em conluio com os demais governantes, buscaram fazer acreditar que as forças de repressão eram vítimas e os manifestantes bandidos. Então, assim, você tem um momento de explosão em 2013, tá? Uma pauta popular, a gente não pode esquecer que a pauta inicial de 2013 era pelo tarifa zero.
não dá para dizer que um protesto, que manifestações que tenham inicialmente essa pauta sejam de direita. Tarifa zero atenta prioritariamente contra lucro e contra a propriedade privada. Tá certo? No Rio de Janeiro tem grandes reis dos transportes. Que alguns chamam lá, eu não chamo de jeito nenhum, até porque está gravando, não chamo. Mas alguns chamam de máfia dos transportes. Né? Tá certo? Mas longe de mim pensar algo nesse sentido. Né? Então, então assim, isso é atentar contra o núcleo duro do poder. Tá certo? Tá? Aqueles que não contestar... Ah, tá. Tem outro ponto aqui que eu acho que eu pulei. Quer dizer, para combater a pauta dos insurgentes, os setores conservadores se articularam e partiram para a ofensiva, né? Resultando no início da onda proto-fascista na sociedade brasileira, começando com a criminalização dos black blocs. Então, assim, esse é o ponto fundamental. Porque, assim, a gente tem 2013, começa com tarifa zero, depois se amplia, queremos mais investimento para saúde e educação, depois se amplia, não queremos gasto com estádio de futebol, que me parece muito razoável em um país pobre como o nosso, né? Mas para a nossa elite e para os governos petistas, isso não parecia claro. Agora já passou a eleição, posso bater no PT à vontade, tá certo? Me permitam isso. Que antes estava me chamando de fascista, eu batia. Mas agora eu vou bater mesmo. Então o petismo tem responsabilidade nesse processo. Tá certo? E o petismo e todos aqueles que criminalizaram os black blocs foram os primeiros a serem criminalizados. É importante ter isso. Nesse ciclo, que vem de 2013, e que eu espero que acabe logo, mas embora a nossa perspectiva parece que vai ser um pouco mais longínqua, tá? Infelizmente, mas os primeiros a serem criminalizados, em termos de manifestação, foram os black blocs. É óbvio que os negros, pobres, favelados, são criminalizados há 500 anos de país, tal como os indígenas, tal como as mulheres são subordinadas numa sociedade patriarcal e machista, tal como os LGBTs são discriminados nessa sociedade discriminatória, capitalista, enfim, que a gente já sabe, autoritária e por aí vai. Mas eu estou me referindo aqui a 2003 especificamente, que quando a criminalização dos black blocs, ou seja, dos que lutavam, e o petismo que virou a cara, e a própria esquerda oficial também abandonou, não quis nem saber, ali o petismo dava um tiro no pé dele.